Olá pessoal, boa tarde. Eu sou o professor Rogério Mazzini, sou professor de História e Sociologia em escolas públicas. Esse vídeo faz parte de algo que eu trabalho no meu Face, né? E que eu chamo de uma espécie de quadro, né? Papo de Humanas. E no Papo de Humanas de hoje, nós iremos abordar, a pedido de alguns amigos e de alguns alunos também, o protestantismo pentecostal no Brasil. Recentemente houve algumas polêmicas, né, de telejornais falando sobre o preconceito religioso, a intolerância religiosa. Pretendo num próximo vídeo abordar este tema. Eu tenho uma pesquisa inclusive desenvolvida em 2011 em que nós trabalhamos no segundo livro a intolerância religiosa em sala de aula, tá? É um assunto muito sério. Eu estou na sala de aula, vários anos dei aula na escola particular, no colégio particular, e há vários anos na escola pública, e tenho visto isto de perto, tá? Sentido de perto esta questão da intolerância religiosa em sala de aula. Então foi uma pesquisa que eu desenvolvi em uma escola que eu trabalhei e que seria interessante ser abordado num próximo vídeo. Inclusive seria interessante você adquirir este livro também. Para falarmos sobre o cristianismo, há uma necessidade de primeiro entendermos o seguinte: o cristianismo vem da nossa língua-mãe, o latim, Christianismus, que significa uma religião baseada nos ensinos de Cristo e na vida de Cristo. Uma religião iniciada no primeiro século com os apóstolos após a ascensão de Cristo. Há uma necessidade de entendermos que no século XI houve uma cisão, houve um racha na Igreja Católica, tá? Daí passou a existir Igreja Católica Apostólica Romana e Igreja Católica Apostólica Ortodoxa, tá? Com uma concede que os líderes resolveram romper, né? E existe a Igreja Ortodoxa, tá? Mas não é sobre isso, não foi daí que surgiu o protestantismo, tá? O protestantismo ele vem mais tarde, no século XVI, em 1517, com Martinho Lutero, tá? O objetivo de Martinho Lutero jamais foi separar a igreja, rachar a igreja cristã. O objetivo dele era exatamente que fosse reconsiderado alguns dos seus protestos, tá? Alguns erros, alguns equívocos que ele julgava existir na igreja cristã. Podemos dizer claramente corrupções que existiam na igreja cristã, como a venda de indulgência, simonia. E existe um historiador que há algum tempo falecido, grande historiador medievalista, Jean-Jacques Le Goff. E o Le Goff ele tem vários livros escritos em que ele aborda questões do cristianismo. Inclusive ele tem um livro escrito, O Deus da Idade Média,
um dos maiores medievalistas que nós já tivemos no meio acadêmico, em que ele diz que a igreja ela foi apostólica de fato somente até o quarto século. De lá para cá o negócio descambou, e a igreja se misturou com o Estado com a igreja, e virou aí uma certa contaminação e confusão de funções, tá? E passou ao longo da Idade Média, entre o século V e o século XV, desta forma. E no século XVI, mais propriamente a partir de 1517, aí surge de fato este movimento, que não foi intenção de Lutero, mas ele acabou sendo excomungado, e um grande número de pessoas resolveram segui-lo, e vários príncipes da época deram apoio a Lutero, e isso acabou facilitando o desenvolvimento, o surgimento e desenvolvimento do protestantismo na Europa. Só para a gente poder entender de onde que os protestantes, de onde que os pentecostais brasileiros vieram. Tá? Então, estou trabalhando o contexto histórico para podermos entender de onde que surgiram. As coisas não surgem por acaso. Grupos sociais não surgem por acaso, existe uma explicação sociológica, histórica, né? Fins teológicos também, ou motivações teológicas. Então, há uma necessidade de compreendermos o contexto, né? Para que possamos ter uma compreensão mais inteligente, né? Não rasa, limitada e imbecil. Precisamos compreender o contexto para termos uma base melhor. E aí surge o desenvolvimento do protestantismo. O Brasil, que passa a ser colonizado a partir de 1500, de 1500 a 1530, é chamado pelos historiadores de período pré-colonial. A partir de 1530, que é fincada mesmo a bandeira de Portugal aqui, e a exploração come solta, né? Não poderia deixar de existir o catolicismo romano, porque passa a existir uma rivalidade entre catolicismo e protestantismo no mundo. Quem chegava primeiro tentava expandir, segundo a sua visão de evangelho, primeiramente, e quem chegasse depois, evidentemente, que era fechar as portas e uma resistência muito grande para que a outra parte não se desenvolvesse. No Brasil foi exatamente isso. Uma vez que o catolicismo aqui estava, fizeram de tudo para que o protestantismo não penetrasse em território brasileiro. Mas, devido à insistência, as mudanças sociais, questões do comércio exterior, imigrações e uma série de outros fatores, nos meados do século XIX, os protestantes tradicionais chegaram aqui, os protestantes tradicionais históricos, tá? Vamos entender o seguinte: para você que não congrega numa igreja tradicional, igreja evangélica tradicional, ou numa igreja evangélica pentecostal, eu vou explicar algo aqui para que vocês possam entender. Quem não entende, quem não manja, quem não tem um grande conhecimento dessa área, eu vou explicar para que vocês possam entender um detalhe importante. Evangélicos no Brasil não é tudo farinha do mesmo saco. Tá? Existe uma diferença: evangélicos tradicionais históricos, evangélicos neopentecostais e evangélicos pentecostais. Existe uma diferença entre eles, diferença de pensamento, diferença cultural, diferenças
teológicas, tá? Quando eu falo teológicas, eu me refiro a interpretações bíblicas, tá? Os primeiros a chegarem aqui, os evangélicos, os primeiros a chegarem aqui em território brasileiro, foram os tradicionais, as igrejas tradicionais históricas, os anglicanos, luteranos, presbiterianos, batistas, a igreja congregacional. Essas foram as denominações que chegaram aqui em meados do século XIX. Até então, os pentecostais não existiam. Os pentecostais só passaram a existir no século XX. Em 1910, com a chegada, houve um movimento, o início do movimento pentecostal nos Estados Unidos em 1906. Em 1910, inicia-se aqui a Cristã no Brasil, Congregação Cristã no Brasil em 1910. 1911, a Assembleia de Deus, tá? Já estou falando o nome atual e o seu embrião, né, dessas denominações para que vocês possam entender. Em 1910, com o Luigi Francesconi, ele inicia um trabalho em São Paulo, depois ele vai para o Paraná, depois ele volta para São Paulo, e aí desenvolve o crescimento da congregação cristã no Brasil. Em 1911, dois missionários chamados Gunnar Wingren e Daniel Berg, eles iniciam um trabalho em Belém do Pará, tá? Onde hoje é considerada a Assembleia de Deus Mãe, tá? Essas foram as primeiras pentecostais no Brasil. Na segunda metade do século XX, a partir de 1950, um grande movimento evangelístico pentecostal vindo de fora ocorre no Brasil, e aí inicia a Igreja do Evangelho Quadrangular, tá? Em meados da década de 70, o Brasil para Cristo, Igreja Deus e Amor, e a partir daí várias outras denominações. Na década de 80, igrejas pentecostais foram surgindo. Essas são as chamadas pentecostais. Neopentecostais são muito semelhantes com as pentecostais. Dentro do grupo dos neopentecostais, os teólogos e os pesquisadores da área, eles colocam renascer em Cristo, mundial do poder de Deus, universal do reino de Deus, internacional da graça de Deus, colocam, dentre outras, essas igrejas, né? Essas igrejas normalmente são igrejas com templos gigantescos. O forte dessas denominações é a doutrina da prosperidade, o exorcismo, que é expulsar os demônios, a cura divina também é algo muito forte, mas a doutrina da prosperidade, né, a questão da prosperidade como marca de que você é abençoado por Deus, é algo muito forte nessas denominações. E essas denominações, elas não têm problemas com questão de usos e costumes, que é uma marca registrada das pentecostais, das igrejas pentecostais menores, tá? Que eu já vou explicar. Voltando à questão dos pentecostais. Então, já deu para entender um pouco das igrejas históricas e das igrejas neopentecostais. Com relação à grande diferença das igrejas tradicionais, históricas, com as pentecostais, é que as tradicionais históricas, eles dão um valor muito grande ao conhecimento bíblico.
eles dão um valor muito grande à questão do conhecimento e da formação teológica. Deixa eu ver aqui um livro que poderia sinalizar bastante esta questão. Aqui está. É um livro de teologia sistemática em que aborda pelo menos 10 matérias teológicas. Então, os caras dessas igrejas tradicionais, eles gostam de estudar, tem pessoas com formações acadêmicas e seculares das mais variadas. Lá tem juiz, tem advogado, tem médico, tem dentista, tem arquiteto, tem engenheiro, administrador de empresa, enfermeiro. Além da formação secular, eles valorizam muito a questão teológica nas igrejas tradicionais, ok? Essas igrejas tradicionais históricas, por exemplo, um pastor ele não é ordenado se ele não tiver faculdade de teologia. Então, é uma igreja que valoriza muito o estudo, tá? Essa é uma característica marcante. Os cultos, a questão da liturgia da igreja tradicional histórica, que eu falei, a anglicana, a metodista, a wesleyana, a congregacional, presbiteriana tradicional, batista tradicional, luterana, essas igrejas elas valorizam muito o conhecimento teológico e a formação teológica. E no que diz respeito à liturgia, os cultos, a pregação dos pastores, que alguns deles são chamados de reverendos, devido serem normalmente bacharéis em teologia, são sermões com bastante conteúdo científico e teológico, mas aqueles cultos silenciosos, né? Os louvores mais organizados, aquele glória a Deus, aleluia, aquele barulho paralelo, isto não existe na igreja tradicional. A igreja tradicional histórica, pelo menos a maioria delas, preste atenção no que eu estou falando, maioria, eu não estou falando todas, eu estou falando maioria, entende que batismo no Espírito Santo ocorre no momento em que a pessoa ela se converte ao Evangelho. Quando a pessoa ela se converte ao Evangelho, quando a pessoa ela aceita a Jesus, naquele momento eles defendem que se o Espírito Santo ele é o agente regenerador, ele é o agente divino na obra da regeneração e que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, ali ocorreu o batismo no Espírito Santo. Ou seja, o crente, o incrédulo se converteu, tá? Então, para o tradicional, ali é o batismo no Espírito Santo. E eles valorizam muito o batismo nas águas, tá? Uma denominação ou outra utiliza o batismo por aspersão, outras por imersão. Qual é a diferença? Imersão, mergulhar. Eu pego o indivíduo e mergulho ele em água, ou num tanque batismal ou num rio de água corrente. Aspersão é eu pegar e derramar um pouco de água sobre a cabeça da pessoa ou chapiscar um pouco de água na cabeça da pessoa. Isso seria um batismo esta prática seria um batismo por aspersão, tá? E aí varia um pouco entre as igrejas tradicionais. Nem vou arriscar falar aqui o nome de uma ou de outra, mas varia um pouco entre elas. Mas, em sua maioria, o batismo por imersão, baptisma do grego, mergulhar, é o que está lá
na Bíblia. E por uma questão, né, de comodidade e por uma questão de necessidade, passou-se a utilizar muito o batismo por aspersão, derramar um pouco de água, né? Uma pessoa está à beira da morte, na cama, não tem como levá-lo a um tanque batismal ou água corrente, então aplica-se o batismo por aspersão, né? A pessoa ela está presa, se converte ao Evangelho e quer ser batizado nas águas. Então, se utiliza por aspersão, derramando um pouco de água na cabeça dele. Não tem como chegar lá e falar para o diretor do presídio: olha, libera tal pessoa porque eu preciso levar ele na minha igreja para batizar lá no tanque batismal. O batismo é a semana que vem, eu preciso que ele faça parte da caravana para ser batizado no rio de água corrente. Não tem como. Então, por uma questão de comodidade ou necessidade, o batismo por aspersão passou muito a ser utilizado por algumas denominações em alguns casos. Voltando aos pentecostais. Os pentecostais, eles acreditam no batismo no Espírito Santo da seguinte forma: batismo no Espírito Santo para eles é revestimento de poder. É mais ou menos assim: Cristo pega o crente salvo, mergulha ele no Espírito Santo. Ele é revestido de poder. É como se colocasse uma outra muda de roupa em cima desta que eu estou utilizando aqui. Ele é revestido de poder, ou seja, ele passa a ter mais fé, ele é mais edificado, ele passa a ter mais poder espiritual, mais vigor espiritual, mais fé na prática do dia a dia, ok? Esse revestimento de poder, ele tem como primeira evidência externa, que é o falar em outras línguas, que os crentes pentecostais chamam de línguas estranhas. Tá? Essa é a primeira evidência externa. Não pode ser a única evidência. Tá? Uma série de transformações tem que ocorrer dentro do indivíduo. Ok? Para os tradicionais, isso é chamado de glossolalia ou glossolalia, né? Falar em línguas, mas isso não é praticado pelos tradicionais, é como eles chamam os pentecostais, essa prática dos pentecostais. Para os pentecostais, batismo nas águas é isso, é uma manifestação do Espírito Santo, em que é como uma panela de pressão que criou pressão demais e que começou a sair o ar pelo pino. Caso contrário, explodiria. Então, um êxtase, quando chega um êxtase espiritual num determinado momento do culto, daí começam a falar em línguas aqueles que foram batizados no Espírito Santo. A congregação cristã no Brasil chama de o selo da promessa. E este sentir o poder de Deus, eles dizem que estão sendo visitados pelo Senhor. O Senhor visitou. Então, algumas palavras variam um pouco de uma pentecostal para a outra, tá? Este selo da promessa ou batismo no Espírito Santo é independente do batismo nas águas. Para o pentecostal, o batismo nas águas é uma confissão pública de fé e prática, tá? Não é as águas que purifica do pecado, mas o sangue de Cristo derramado lá na cruz do Calvário. Assim eles acreditam. A água seria uma espécie de cerimônia
de confissão pública de fé e prática do início desta vida cristã. E após este ato é que o pentecostal começa a participar da Santa Ceia. A Santa Ceia, entre os pentecostais, é um pedaço de pão e um pouquinho de suco de uva, um representando a carne de Cristo e o outro o sangue de Cristo. Em sua maioria, a maioria das pentecostais são assim. Um outro detalhe: quanto maior a igreja pentecostal, a tendência é atingir classe média alta. Quanto mais centralizado, quanto melhor for o bairro, tende a alcançar pessoas socioeconômicas com posições mais elevadas, tá? Mas as igrejas pentecostais, em 1999, existia uma revista de uma editora chamada CPAD, o nome dela era Pentecostes, em que existia uma reportagem em que falava que os tradicionais chegaram primeiro, mas foram ultrapassados em número pelos pentecostais. Os tradicionais chegaram primeiro, mas foram ultrapassados em número pelos pentecostais. E que naquele ano era 35% de tradicionais e 65% de pentecostais. Por quê? Uma vez que os pentecostais trabalham com cura divina, expulsar os demônios, transformação de vida do bandido, do usuário de droga, daquele que está, da garota de programa, aquele que vive na prostituição, aquele que vive no furto, aquele que vive na rua. Uma vez que a igreja pentecostal trabalha bastante esta questão do social, ela não deixa de ser uma aliada do Estado, né? O Estado está deixando de ter um pouco de gasto com essas pessoas que a igreja ajuda a recuperar. Isso é fato, não precisa ser muito inteligente para entender essa questão. Mas a igreja pentecostal, ela acaba penetrando nos locais mais improváveis que vocês possam imaginar. Desde os bairros mais perigosos e pobres até comunidades, favelas. E desenvolve trabalho, abre lá a portinha, arruma lá meia dúzia de banco, uma caixa de som e inicia o trabalho. Isso é muito bom, né? Esta questão da vontade, né, de tornar as pessoas melhores, esta vontade de ajudar a transformar vidas, uma sociedade melhor, isso é muito bom, maravilha, fantástico, né? Mas tem detalhes da igreja pentecostal que se torna algo negativo. Um deles é a questão de várias igrejas pentecostais, eu disse várias, preste mais uma vez atenção, eu disse várias e eu não disse todas. Quando eu falo maioria, quer dizer 50% mais um já é maioria, não quer dizer todos. Tá? Quero deixar bem claro, porque senão vão dizer que o professor de história está falando asneira e generalizando. Eu não trabalho com generalizações. Qualquer hora eu vou gravar um vídeo sobre generalizações aqui, para a gente poder entender que generalizar coisas é algo extremamente perigoso. Tá? É um campo minado. Muitas das igrejas pentecostais, por serem igrejas pequenas, não valorizam o conhecimento teológico. Então existem vários pastores em cima dos púlpitos que não sabem fazer o ó com copo e estão pregando abobrinha, estão
desgraçando vidas de pessoas, porque quando você está em cima de um púlpito de uma igreja e você tem poder nas mãos, poder de influência nas mãos, e você está falando a pessoas, você tem um poder de influência muito grande. Você pode fazer a diferença entre a vitória ou a derrota, a vida ou a morte, o sucesso ou o fracasso na vida de uma determinada pessoa. Então é de extrema responsabilidade. Então existem alguns líderes que não têm conhecimento nem para eles, dirá para ensinar alguém. Então isso é muito perigoso. A questão da intolerância religiosa que tem ocorrido aí em telejornais surge pela falta de conhecimento. O preconceito surge por causa da falta de conhecimento, né? Quando o grupo de uma determinada igreja pentecostal apedrejou casa de umbanda ou candomblé, chamando-os de filhos do demônio, isso é perigoso. Isso é perigoso, né? A Constituição brasileira, ela reza a questão de liberdade de religião, liberdade de expressão. Desde 1889, com a proclamação da República, o Brasil se tornou um país laico. Quando deixou de ser império e passou a ser república, o Brasil se tornou um país laico, ou seja, não tem uma única religião oficial. Passa a existir, pelo menos oficialmente no papel, uma abertura para qualquer outra religião. Fora que, sem falar no conhecimento, né? A Umbanda, por exemplo, é uma religião brasileira. No comecinho do século XX que ela surgiu, e não foi um africano, foi um branco, não foi um negro africano, foi um branco que iniciou, e ela tem uma miscigenação muito grande. Ela tem características do catolicismo, características do espiritismo, ela tem características de entidades indígenas e características de raízes africanas, tá? E muita gente não sabe disso e confunde tudo, chamando tudo de macumbeiro. O candomblé já não, é algo trazido, produzido, desenvolvido a partir dos escravos, principalmente no período entre o século XVI e o século